Existe uma versão da história econômica americana que se ensina nas escolas. É limpa, é linear. Segue mais ou menos este fio. Éramos caóticos, desorganizados, tínhamos moedas a mais, interesses a mais em conflito. E então, homens sábios em Washington trouxeram ordem. Ordem federal. Dinheiro padronizado. Progresso. É essa a versão. Mas quanto mais fundo mergulhei na legislação financeira das décadas de 1860 e 1870, mais me deparei com os mesmos detalhes perturbadores. As leis da Banca Nacional taxaram a moeda emitida localmente até a tornarem inviável, em silêncio, por etapas. A Lei da Moedagem de 1873 retirou a prata do Estatuto de Moeda Legal, numa legislação tão densa e técnica que vários congressistas admitiram posteriormente não ter percebido aquilo em que tinham votado. E ambas as leis em conjunto garantiram que, a partir daí, a única moeda que os americanos podiam legalmente usar era dinheiro criado através de, e devido de volta a, instituições bancárias centralizadas. Uma moeda apoiada não pela terra, não pelo grão, não por nada que uma pessoa trabalhadora produzisse de facto, mas por dívida pública e crédito bancário. Certo, talvez seja apenas a América, talvez seja apenas coincidência, mas então, a Grã-Bretanha faz o mesmo em 1844, a Alemanha segue em 1875, o Canadá reestrutura-se em 1871. O Japão modela todo o seu sistema bancário nos atos americanos em 1872. A Austrália centraliza até 1878. A França aperta o monopólio do Banco de França ao longo dessa mesma década. Todos eles, a mesma janela, a mesma solução, o mesmo resultado. E quando se vê, já não se consegue deixar de ver. Deixem-me contar o que existia na América antes de 1863. Antes das leis da Banca Nacional, os Estados Unidos funcionavam sob aquilo a que os historiadores chamam, com toda a secura, a Era da Banca Livre, de aproximadamente 1837 a 1863. E o nome, a meu ver, é enganador, porque o que descreve não era caos. Era algo muito mais interessante. Era localidade. Os estados individuais autorizavam os seus próprios bancos. Esses bancos emitiam a sua própria moeda. E aqui está a parte que mais importa, a parte que é sistematicamente ignorada em todos os manuais de economia. Grande parte dessa moeda estava apoiada em algo real: terra, matérias-primas, recibos de armazém, ativos agrícolas, riqueza tangível, concreta que existia no mundo físico. Um agricultor no Ohio podia entrar num banco autorizado localmente, apresentar a escritura da sua terra ou o seu grão armazenado e receber moeda que refletia o valor desse bem. Não estava a pedir emprestado a uma instituição distante. Estava, em sentido muito real, a monetizar a sua própria capacidade produtiva. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Se o sistema era tão caótico, tão perigoso, por que razão o comércio floresceu? Por que razão as cidades cresceram? Por que razão se construíram estradas, se encheram celeiros, brotaram pequenas indústrias? Tudo isto sem uma autoridade monetária federal centralizada a dizer a quem quer que fosse quanto valia o seu dinheiro. A explicação oficial é que o sistema era fraudulento. Chamaram-lhe banca selvagem, bancos emitindo mais notas do que conseguiam resgatar, bancos surgindo no meio do nada e desaparecendo de um dia para o outro. E sim, isso aconteceu. Não estou a fingir que não, mas aqui está a parte mais estranha. Quando se examinam as verdadeiras taxas de falência bancária, quando se olha para os estados com os sistemas de moeda apoiada em terra mais robustos, estados como Nova York, Louisiana, Indiana, o registro é consideravelmente mais estável do que a narrativa oficial sugere. O sistema bancário da Louisiana, em particular, apoiado numa combinação de espécie e ativos comerciais, sobreviveu a pânicos financeiros que destruíram instituições noutros estados. Não mais fraco, não mais caótico, mais resiliente. Então, por que não falamos disso?
Quanto mais fundo fui no registro monetário anterior à Guerra Civil, mais notei algo estranho. Algo que não encaixa na narrativa de uma reforma inevitável e necessária. O que encontrei foi um sistema confuso, sim, imperfeito, com certeza, mas um sistema em que o poder financeiro estava distribuído, em que a relação de um cidadão com o dinheiro era mediada não por uma autoridade distante, mas por instituições a que podia, em princípio, entrar, discutir e pedir contas. E depois. 1863, 1864, 1873, 3 peças de legislação, 3 terremotos silenciosos. A Lei da Banca Nacional de 1863, aperfeiçoada e reforçada em 1864, fez várias coisas que parecem administrativas e áridas, até serem examinadas com atenção. Criou um sistema de bancos com alvará nacional. Esses bancos nacionais podiam emitir moeda padronizada, as notas dos bancos nacionais, mas apenas se adquirissem obrigações do governo dos Estados Unidos e as depositassem junto do Comptroller of the Currency Federal. A moeda que depois emitiam não estava apoiada em ativos locais, não estava apoiada em terra ou grão ou riqueza produtiva física, mas sim em dívida pública. O respaldo passou de ativos produtivos para obrigações governamentais, de coisas que existiam no mundo físico para promessas feitas pelo Estado, e o Estado tributou então a moeda antiga até a extinção. Foi aplicado um imposto de 10% sobre as notas dos bancos estaduais, não proibidas de imediato, não declaradas ilegais por decreto, apenas taxadas, incrementalmente, implacavelmente, até deixar de ser economicamente viável emiti-las. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Por que taxar em vez de proibir? Se a moeda antiga era genuinamente perigosa, se era verdadeiramente fraudulenta e caótica, por que não simplesmente ilegalizá-la? Por que usar o mecanismo mais lento e mais silencioso da tributação para alcançar o que podia ter sido feito por proibição direta? A resposta, creio eu, pode estar naquilo que o mecanismo mais lento oculta. Uma proibição é visível. Uma proibição gera resistência. Uma proibição deixa um registro histórico claro do que se perdeu e por quê. Mas um imposto parece política fiscal, parece gestão econômica, parece o negócio ordinário da governação, não uma proibição, não uma apreensão, não uma declaração de guerra à soberania monetária local. Apenas um imposto, apenas burocracia. E é aí que as leis da Banca Nacional se tornam impossíveis de ignorar. Chegamos agora a 1873, a Lei da Moedagem. Um ato que alguns contemporâneos chamaram, em alternativa, o Crime de 73. A Lei da Moedagem reorganizou a cunhagem americana e, ao fazê-lo, omitiu silenciosamente o dólar de prata padrão da lista de moedas a cunhar. A prata havia sido um metal de curso legal desde a fundação da República, desde 1792. Durante 81 anos, a prata era dinheiro, padrão, constitucional, real. E então, numa peça de legislação tão densa, tão técnica, tão deliberadamente difícil de interpretar, que muitos dos congressistas que votaram nela afirmaram posteriormente não ter compreendido o que continha, a prata desapareceu. A parte mais estranha é esta: a omissão não foi anunciada. Não foi debatida abertamente, foi enterrada. Enfiada nas especificações técnicas dos pesos e composições das moedas, onde apenas quem tivesse conhecimentos específicos ou uma antevisão específica reconheceria o que estava a acontecer. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Quem beneficia da desmonetização da prata? A prata era abundante no oeste americano. A prata era acessível. A prata era descentralizada, podia-se minerá-la, refiná-la, levá-la à casa da moeda. Era uma matéria-prima com valor intrínseco que existia independentemente do balanço de qualquer banco, da emissão de obrigações de qualquer governo, da decisão de qualquer instituição centralizada de conceder ou recusar crédito. O ouro, pelo contrário, era escasso, concentrado,
detido em grandes quantidades por um número muito reduzido de instituições e indivíduos. Fixar o sistema monetário ao ouro exclusivamente, o efeito da Lei de 1873, significava fixá-lo a algo que apenas alguns podiam controlar. O padrão repete-se com uma precisão perturbadora. Primeiro, taxa-se a moeda emitida localmente até à extinção. Depois, retira-se o metal de uso comum do Estatuto de Moeda Legal. Depois, padroniza-se em torno dos ativos restantes, obrigações governamentais, ouro, que por acaso estão concentrados nas menos mãos. Não reforma, não simplificação, não modernização, consolidação. Quero parar aqui e colocar-vos uma questão. E se esta não fosse apenas uma história americana? Porque quanto mais fundo fui na história monetária de outras nações em industrialização no mesmo período da década de 1860 até a de 1880, mais o padrão se repetia, com uma precisão perturbadora. A Grã-Bretanha já tinha centralizado em grande medida a autoridade monetária através da Lei da Carta Bancária de 1844, que conferiu ao Banco de Inglaterra o monopólio da emissão de notas e atrelou a moeda ao ouro. Antes desse ato, bancos privados por toda a Inglaterra e Escócia emitiam as suas próprias notas, apoiadas nos seus próprios ativos responsáveis perante as suas próprias comunidades locais. Depois de 1844, um banco, uma nota, um padrão. E esse padrão apoiado naquilo que a instituição central detinha, não naquilo que as comunidades locais produziam. Canadá. A Lei das Notas do domínio de 1868 e a legislação bancária subsequente da década de 1870 avançou agressivamente em direção ao controlo federal da emissão de moeda, restringindo a capacidade das instituições provinciais e privadas de emitir notas concorrentes. Alemanha. O Reichsbank foi criado em 1876, consolidando a emissão de moeda de dezenas de bancos estatais numa única instituição nacional após a unificação alemã. Japão. A Lei da Banca Nacional de 1872, modelada explicitamente, e quando digo explicitamente é a letra, na Lei da Banca Nacional Americana de 1864, criou um sistema centralizado que substituiu os arranjos monetários caóticos, mas enraizados localmente do período feudal. O padrão repete-se com uma precisão perturbadora, país após país, década após década, como se estivessem a seguir instruções que não compreendiam totalmente, ou talvez instruções que compreendiam muito bem. Numa janela de aproximadamente 30 anos, de 1844 a 1876, quase todas as grandes economias industrializadas do mundo transitaram de sistemas de moeda distribuída, emitida localmente e apoiada em ativos, para estruturas monetárias centralizadas, controladas institucionalmente e apoiadas em dívida. O timing não é acidental. Não pode ser acidental. A coordenação necessária entre nações soberanas, entre sistemas políticos concorrentes, entre diferentes tradições jurídicas e contextos culturais, a coordenação necessária para que isto fosse coincidência simplesmente não está ao alcance da probabilidade. É aqui que a explicação oficial desmorona. A história oficial é que cada nação, de forma independente, racional e pragmática, decidiu modernizar o seu sistema monetário. Que cada conjunto de legisladores olhou para a sua própria situação local caótica e concluiu que a centralização era a resposta. Mas a simultaneidade, a uniformidade da solução, o mecanismo idêntico, tributar, regular e, em última análise, eliminar a moeda local concorrente, aplicado entre jurisdições sem qualquer mecanismo formal de coordenação. Essa é a anomalia. É aí que continua a ficar encravado. Quero ser preciso quanto ao que esta transição criou. Não o que os críticos afirmam, não o que os partidários defendem, aquilo que a mecânica estrutural do novo sistema produziu de facto. Sob a moeda emitida localmente e apoiada em ativos, a criação de dinheiro estava ligada à criação de valor.
Um agricultor que cultivava trigo o armazenava e obtinha um recibo de armazém que funcionava como moeda. Esse agricultor tinha expandido a oferta monetária em proporção ao produto produtivo real. O dinheiro existia porque o trigo existia. Não era necessário nenhum intermediário para determinar se o trigo era real. O trigo era real. Sob o novo sistema, moeda nacional apoiada em obrigações governamentais, padrão ouro, emissão centralizada, o dinheiro entrava em circulação por um mecanismo fundamentalmente diferente. Os bancos pediam emprestado a instituições centrais. Os governos emitiam obrigações. A moeda era criada não a partir de ativos produtivos, mas de crédito concedido por autoridades centralizadas. E o crédito, ao contrário da terra, ao contrário do grão, ao contrário das matérias-primas armazenadas, tem de ser reembolsado, com juros. Eis o que isso significa estruturalmente. No sistema antigo, uma comunidade que produzia valor podia, dentro de certos limites, criar dinheiro que refletisse esse valor. O sistema financeiro era a jusante do sistema produtivo. O dinheiro seguia a produtividade. No novo sistema, a produtividade tornou-se a jusante das finanças. Não se podia construir, plantar, minerar ou manufaturar sem primeiro obter crédito de uma instituição que determinava se era merecedor desse crédito. A instituição não seguia a economia. A economia seguia a instituição. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Se o seu dinheiro provém da dívida, se cada euro em circulação representa uma obrigação para com uma instituição de crédito, é então possível, alguma vez, pagar coletivamente essa dívida? Se o dinheiro para pagar os juros foi ele próprio criado como dívida, de onde vêm os juros? A resposta, matematicamente, estruturalmente, é que não pode, não em conjunto. Alguns mutuários individuais pagam as suas dívidas, mas o sistema como um todo, o estoque total de dinheiro apoiado em dívida, tem de se expandir perpetuamente para se servir a si próprio. Mais dívida para pagar os juros da dívida existente, mais crédito concedido, mais dependência aprofundada. Esta não é uma observação marginal, é aritmética, e essa aritmética, essa dependência estrutural, é o que a Lei da Moedagem de 1873, as leis da Banca Nacional de 1863 e 1864, e os seus equivalentes em todo o mundo instalaram silenciosa, técnica e burocraticamente, não com armas, não com declarações, com pesos de cunhagem e requisitos de colateral em obrigações e um imposto de 10%. Quando comecei a procurar o registro físico do que se perdeu, não o registro teórico, mas a evidência tangível e sobrevivente de como os sistemas de moeda emitida localmente funcionavam de facto, continuava a deparar-me com o mesmo problema. Os registros são escassos, não totalmente ausentes, não completamente apagados, mas escassos de uma forma que parece desproporcionada à escala do que existiu. Para um período que abrangeu quase 3 décadas de banca local ativa e generalizada, milhares de instituições estaduais autorizadas, milhões de notas individuais em circulação, a documentação sobrevivente é surpreendentemente rarefeita. O que temos? As próprias notas, as que sobrevivem em coleções privadas e arquivos de museus. Os desenhos são extraordinários. Uma nota bancária do Ohio dos anos 1850 com uma gravura de uma eclusa de canal e um marco local. Uma nota do Wisconsin representando um agricultor com um arado. Uma nota da Louisiana incorporando texto em inglês e em francês. Não eram apenas dinheiro, eram artefactos comunitários, traziam a identidade dos lugares que as emitiam e depois foram taxadas até a extinção. E a maioria foi destruída, não arquivada, não preservada em cofres federais como registros históricos, destruída, porque uma nota bancária cancelada e retirada não tinha valor, era papel, era lixo. E assim o registro físico do que era a soberania monetária local, o que era ter nas mãos dinheiro que trazia o nome da sua comunidade e os ativos dos seus vizinhos, esse registro foi queimado. O silêncio era ensurdecedor. Passei tempo com sociedades históricas locais no Ohio, em Indiana, na Geórgia rural.
os registros bancários da era da banca livre, os livros de contabilidade, a correspondência, os registros do que foi usado como colateral, que ativos apoiavam que notas, estão fragmentados, incompletos, inconsistentes. Não porque a manutenção de registros era fraca. Por todos os relatos, muitas destas instituições mantinham livros meticulosos. Mas os livros não sobreviveram. Os períodos de transição estão documentados. O estabelecimento de alvarás bancários nacionais está documentado. O que veio antes? Fragmentos, como se o rastro de papel, tal como a própria moeda, tivesse sido silenciosa e persistentemente deixado desaparecer. Continuo a voltar ao problema da coordenação, porque é a anomalia que não consigo explicar. 30 anos, dezenas de nações soberanas, a mesma solução aplicada ao mesmo problema, demasiada autonomia monetária local com o mesmo resultado estrutural. Controlo centralizado, moeda apoiada em dívida, dependência de crédito institucional. Nenhum tratado internacional o exigiu, nenhuma autoridade global existia para o coordenar. As nações envolvidas eram, em muitos casos, rivais em competição, Grã-Bretanha e Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha, Japão a posicionar-se contra as potências ocidentais. Tinham todos os incentivos para divergir, para se diferenciar, para experimentar. E ainda assim o padrão repete-se, com uma precisão perturbadora. A evidência sugere algo muito maior do que uma série de decisões racionais independentes. Sugere a possibilidade de um quadro partilhado, um conjunto comum de ideias, circulando entre as elites econômicas e políticas das nações em industrialização. Ideias sobre o que deveria ser o dinheiro, quem deveria controlá-lo e como esse controlo deveria ser institucionalizado. Sabemos que essas redes existiam. A correspondência entre funcionários do Tesouro americano e os seus homólogos britânicos na década de 1860. A modelação explícita da legislação bancária japonesa em precedentes americanos. A influência do pensamento monetário alemão no design institucional americano. As redes eram reais. A comunicação era real. O que continua pouco claro, o que o registro histórico não consegue bem resolver, ou talvez não queira bem resolver, é se o que circulou através dessas redes era meramente conhecimento ou algo mais próximo de instrução. Estes legisladores e financeiros chegavam independentemente a conclusões semelhantes a partir de premissas semelhantes, ou estavam a receber, por canais que não podemos documentar completamente, algo mais parecido com um plano. Não vou dizer-vos qual das hipóteses, não sei qual, e desconfio de quem afirme saber. Mas a pergunta que não consigo deixar de fazer, merece ser feita. O que mais me impressiona no fim não é a legislação, não são os mecanismos técnicos, nem sequer as consequências estruturais, por mais profundas que sejam. O que me impressiona é o silêncio. A transição de sistemas monetários distribuídos, enraizados localmente e apoiados em ativos para moeda centralizada, apoiada em dívida e controlada institucionalmente foi, em termos objetivos, uma das reorganizações do poder econômico mais significativas da história da humanidade. Alterou fundamentalmente a relação entre as pessoas comuns e as instituições que governavam as suas vidas financeiras. Deslocou o locus da criação monetária da comunidade para a instituição, da produtividade para o crédito, do tangível para o obrigatório. E aconteceu com quase nenhum debate público sobre o que estava realmente em jogo. Havia críticos. O movimento pelo prata livre nas décadas de 1870 e 1880 compreendia, pelo menos intuitivamente, que algo fundamental havia sido retirado. O Partido Trabalhista Greenback compreendia. Os populistas agrários que se seguiram compreendiam. William Jennings Bryan, de pé diante da Convenção Democrata de 1896, não escolheu por acaso a metáfora da crucificação numa cruz de ouro. Sabia ou pressentia que algo tinha sido morto. Mas o debate, quando aconteceu, foi enquadrado em termos técnicos. Dinheiro sólido contra dinheiro barato. Ouro contra prata.
inflação contra deflação. A questão mais funda: quem controla a criação do dinheiro e com que base e em benefício de quem? Essa questão nunca chegou bem ao centro do discurso público. Foi enquadrada para fora. Tecnicamente. Deliberadamente? Não consigo provar que foi deliberado, mas o enquadramento serviu certos interesses com uma consistência desconcertante. Quanto mais fundo fui, mais essa consistência se tornou impossível de ignorar. Dentro de 20 anos das leis da Banca Nacional, pela década de 1880, as regiões agrícolas da América estavam a viver uma crise de crédito. Agricultores que tinham operado, por muito imperfeito que fosse, dentro de um sistema financeiro medido localmente, viram-se dependentes de bancos distantes para crédito sazonal. Esse crédito vinha com condições que não fixaram, taxas de juro que não podiam negociar e requisitos de colateral que significavam cada vez mais a sua terra. A vaga de execuções hipotecárias do final do século XIX, que impulsionou os movimentos políticos agrários, que produziu o Partido Populista, que gerou décadas de fúria política rural, essa vaga não foi simplesmente o resultado de más colheitas ou queda nos preços das matérias-primas, embora esses fatores tenham contribuído. Foi, estruturalmente, o resultado da transição. O resultado de um sistema em que a oferta de dinheiro era controlada por instituições centralizadas, cujos incentivos não estavam alinhados com a produtividade agrícola, cujas decisões de alocação de crédito eram tomadas em cidades do leste, cujos requisitos de colateral em obrigações significavam que a disponibilidade de moeda acompanhava a dívida pública, em vez das necessidades agrícolas sazonais. Não o tempo. Não a imprudência individual. Não forças de mercado a operar de forma neutra e invisível. A estrutura deliberada e legislativamente construída. E essa estrutura persiste. Os mecanismos mudaram, os nomes mudaram. A sofisticação institucional evoluiu enormemente. Mas a relação fundamental em que a moeda é criada através da concessão de crédito institucional, em vez de através do respaldo em ativos produtivos, em que a oferta de dinheiro é gerida por autoridades centralizadas cujas decisões se repercutem nas vidas econômicas comuns, essa relação foi instalada nas décadas de 1860 e 1870. E as comunidades que entendiam o dinheiro de forma diferente, que tinham construído sistemas por muito imperfeitos em que os ativos produtivos de um cidadão tinham valor monetário, essas comunidades e a sua memória financeira foram silenciosamente apagadas. Quero terminar com uma pergunta. Não uma resposta. Não tenho resposta. Não tenho a certeza de que uma resposta esteja disponível. A pergunta é esta: como seria o dinheiro se as coisas tivessem ido de outra maneira? E se as leis bancárias de 1863 e 1864 tivessem preservado algum espaço significativo para a moeda emitida localmente e apoiada produtivamente ao lado do sistema nacional? E se a lei da moedagem de 1873 tivesse mantido o Estatuto Monetário da Prata, conservando um metal acessível o suficiente para servir as comunidades rurais e trabalhadoras? E se a consolidação global da autoridade monetária nas décadas de 1840 a 1870 tivesse sido contestada com mais sucesso, tivesse sido travada, tivesse sido parcialmente revertida, seria o sistema mais frágil? Talvez. Provavelmente. Os sistemas de moeda local acarretam riscos reais. Reconheci isso ao longo de todo o texto. Não estou a romantizar a era da banca livre. Havia fraude, havia falências. Havia bancos selvagens e notas sem valor e danos genuínos. Mas haveria também algo preservado que se perdeu? Alguma ligação significativa entre capacidade produtiva e valor monetário? Algum freio à expansão indefinida da dívida? Alguma memória institucional de que o dinheiro não tem de ser sempre, inevitavelmente e estruturalmente uma obrigação? A evidência sugere que perdemos algo quando essas notas foram canceladas e queimadas. Não apenas um mecanismo econômico, algo mais próximo de um princípio. O princípio de que a riqueza produtiva de uma comunidade é em si mesma uma forma de fundamento monetário. Que o grão armazenado do agricultor,
a estrutura acabada do construtor, os bens acabados do artesão, que estas coisas não são meramente mercadorias à espera de monetização por graça institucional, mas são elas próprias, intrinsecamente, expressões do valor que o dinheiro deveria representar. Esse princípio foi taxado até à extinção, legislado até à extinção, e depois, na sua maioria, esquecido. Quanto mais fundo fui nesta história, mais continuei a voltar àquela imagem singular, a nota cancelada, o carimbo vermelho, a sua finalidade. Alguém, em algum lugar, tinha essa nota na mão, talvez um agricultor, talvez um comerciante, talvez um trabalhador, que a tinha ganho com trabalho genuíno e depois foi-lhe dito que já não era válida, que já não era dinheiro, que já não era nada. E o que a substituiu era uma nota apoiada não pela sua produtividade, mas por uma obrigação governamental. Não pelo que construiu, mas pelo que o Estado devia. Não pelo seu trabalho passado, mas por uma obrigação futura. Era esse um sistema melhor? Era inevitável. Era o único caminho possível, desde a paisagem monetária caótica da República nascente até a economia industrial do século XX. Ou foi uma escolha, feita por pessoas específicas, em salas específicas, por razões específicas, que refez a relação financeira entre cidadãos e instituições de formas que ainda governam as nossas vidas hoje? Continuo a perguntar. O silêncio, como sempre, é ensurdecedor,